Muito boa tarde a todas e a todos. Eu sou o vereador Ivan Moraes. Estou dando início à nossa reunião pública em lembrança do Dia Municipal contra o Encarceramento da Juventude Negra. É uma lei que eu tenho muito orgulho de ter sido autor. E vamos dar início formando a mesa. Quero convidar a companheira Márcia Lapa, representando o Grupo Liberta Elas. Seja muito bem-vinda, companheira. Gostaria também de convidar o companheiro Wellington Albuquerque, do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. O companheiro Paulo Moraes, representando a Secretaria de Prevenção e Cultura Cidadã. Estamos no aguardo ainda da chegada da companheira Débora Aguiar, que representará a RENFA, e do companheiro André Arcanjo. Ambos devem estar em trânsito para cá. Então, gente, eu vou... Aqui é uma abertura, né? Falando um pouquinho, procurando falar um pouquinho sobre o porquê de a gente ter essa data, para a gente lembrar o dia 20 de junho. O 20 de junho foi o dia em que foi preso o Rafael Braga. Quem lembra dos protestos que houve no Brasil inteiro, no ano de 2013, certamente vai lembrar de Rafael Braga, que foi preso com uma garrafa de pinho-sol. E foi o cara que ficou preso por mais tempo durante aqueles processos. O que traz para a gente um elemento para reflexão do símbolo que é isso ter acontecido. O único jovem que permaneceu preso por mais tempo foi justamente um jovem negro, de tantas pessoas que participaram dos protestos, sobre a grave acusação de portar uma garrafa de pinho-sol. Agora, o que ele simboliza, na verdade, é um processo, uma política, um projeto de encarceramento da juventude negra, que não começou ontem nem anteontem, que não é responsabilidade de nenhum governo especificamente. Naturalmente, esse problema tem sido agravado pela circunstância que a gente vive hoje, de um governo genocida, de um governo que não respeita as pessoas, mas a gente está falando de um problema histórico do nosso país. A gente está falando um problema histórico de um país cujo mito fundador é a própria escravidão. Nós não superamos ainda o processo escravocrata. E quando a gente se debruça sobre os números, a gente vê a importância da gente lembrar essa data. Você vê que no Brasil, os dados do DEPEN 2021 dizem que no Brasil, quase 70% das pessoas que estão presas são pessoas que se identificam como negras. Piora, Paulinho. Em Pernambuco, esses mesmos dados mostram que o percentual de pessoas negras, de pessoas que estão encarceradas, que são negras, passa de 80%. E quando a gente faz o recorte do Recife, eu pedi para a minha equipe rever, reanalisar esse dado, são mais de 90% das pessoas que estão encarceradas que são negras. É um número que parece muito absurdo, mas qualquer visita a qualquer unidade de encarceramento na nossa cidade mostra que é isso mesmo. É difícil você ver uma pessoa branca presa. E é muito comum ver muitas pessoas negras presas, e é muito comum ver muitas pessoas jovens presas. A maioria das pessoas que são presas no nosso país são jovens. Ah, Ivan, mas aí não tem que prender gente, não? Veja, não deveria. A gente tem um mandato que ele se pauta pelo antiproibicionismo, pelo desencarceramento. A gente entende que tem gente presa demais no Brasil. Existe um mito, e esse é mito mesmo, no sentido de mentira, de que no Brasil não se prende gente. Se diz muito isso. No Brasil ninguém prende ninguém, não. No Brasil ninguém é punido. Mas o que a gente vê na prática, e os números mostram isso, a gente faz muita questão de trazer isso para os números, é que, de fato,
A quantidade de pessoas que é presa no Brasil, ela aumenta muito a cada ano, e esse dado, esse aumento da população carcerária, esse aumento da população jovem encarcerada, ele não representa, ele não incide, por exemplo, sobre o índice de criminalidade. Então, se prender gente resolvesse o problema, se prender gente tornasse o mundo mais seguro, a gente estaria hoje numa cidade, num país muito mais seguro, né? Há um dado do próprio DEPEN que mostra que de 2005 até 2015, em 10 anos, aumentou 50% da população carcerária no Brasil. Esse dado parece grande, mas eu acho que ele ainda é pequeno, porque em Pernambuco, em 10 anos, houve uma triplicação. Nós triplicamos a população prisional no tempo do início do Pacto pela Vida, né, que trazia um elemento social, mas que a gente já fazia aquela crítica naquele tempo, o recurso do Pacto pela Vida, ele era, a maior parte dele, ou quase todo, designado para o sistema coercitivo, né, polícia e prisão. Então, prendemos muita gente. Eu costumo perguntar isso na rua, com tanto mais gente presa, vocês estão mais seguros? Eu pergunto isso nos ônibus. Ninguém está mais seguro. Eu acho que pelo contrário. As pessoas que têm medo das pessoas que cometem crimes estão ainda mais com medo. E as pessoas que vivem em territórios, em comunidades de maioria negra, estão com muito mais medo ainda. Porque não é apenas o medo do crime, é o medo da polícia, é o medo de poder chegar em casa e ser abordado de forma equivocada. Eu tenho um amigo que mora no Bode e é difícil ele ir para as atividades que a gente marca. E aí um dia, acho que foi Beto que perguntou a ele, fulano, por que tu não vai para as coisas? A gente te chama tanto. Aí disse, rapaz, porque para eu sair de casa e chegar no centro da cidade, eu levo 2 baculejos. Aí eu prefiro não sair, porque já faz parte da rotina, já faz parte do cotidiano da nossa juventude, ser interpelada pela polícia, nem sempre de forma republicana, né? Nem sempre de forma correta, nem sempre da forma que a polícia deve dialogar com o cidadão. E eu não poderia deixar de mencionar isso antes de passar para as nossas convidadas e convidados, né? Porque a gente está aqui fazendo uma crítica real, né? A gente está mostrando dados que mostram que nós estamos prendendo gente demais e nós estamos prendendo jovens negros demais. Assim, o percentual de pessoas negras e jovens que estão na cadeia é muito maior do que o percentual de pessoas negras e jovens na sociedade. E não há, repito, não há nenhum dado disponível que mostre que pessoas com essas características cometem mais crime do que outras pessoas. Elas são simplesmente pessoas que são mais presas. Não tem nada a ver, não há nenhuma correlação entre cometer mais crimes e preso. Vão presos não porque cometeram crimes, mas vão presos muito mais porque são pessoas negras e pessoas jovens e pessoas pobres. Um elemento que a gente não pode deixar de citar é a guerra contra as drogas, né? Uma guerra que não se ganha, é uma guerra que só mata e prende gente, ela é a principal desculpa, né? A guerra contra as drogas serve única e exclusivamente para prender e matar gente negra. Porque a cada dia que passa, mais jovens negros são presos por envolvimento com drogas, os mais diversos, e as pessoas continuam usando drogas. E cada vez mais da mesma forma. A população carcerária no Brasil já passa de 60 mil pessoas, quase 200 mil pessoas estão presas por algum tipo de relação com droga. Então, para falar sobre encarceramento da juventude negra, é imprescindível que a gente incida, que a gente, enfim, dialogue sobre o fim da guerra contra as drogas. Tirando outro elemento, que é o elemento processual, né? Aproximadamente um terço das pessoas que estão presas no Brasil, desses mais de 700 mil pessoas que estão presas, estão em prisão provisória, não foram sequer julgados. Então, se já não bastasse toda injustiça que faz com que essas pessoas sejam levadas à justiça, sejam levadas a um estabelecimento de privação de liberdade, há também o fato de que nem o direito a ter o direito
de um julgamento justo chega a essas pessoas. 1/3 de cada 3 pessoas que estão presas hoje no Brasil, uma pessoa não foi nem julgada. Ou seja, não sabe nem quanto tempo vai passar preso. Então, dito isso, eu gostaria de convidar a companheira Thaís, que vai representar a Renfa nessa reunião. Uma honra, companheira. E, sem mais delongas, passar a palavra para a companheira Márcia. Estou doido para ouvir falar de novo. A nossa sócia arrebenta no microfone. Cada pessoa da mesa vai ter 10 minutos para fazer suas considerações. Depois a gente abre para a plenária poder também falar. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com você hoje, Márcia. Agora tá. Obrigada, companheiro Ivan Moraes. Obrigada a todos. Boa tarde, né? Estou aqui porque, veja só, é uma situação bastante complicada. Começando com o encarceramento. Como ele falou, tem pessoas que passam anos lá dentro sem nem ter uma audiência. A sobrevivência lá dentro é horrível. E quando a gente sai, é pior ainda. Porque eu vou dizer, a sociedade, a maioria das vezes não ajuda. A gente fica sem emprego, saímos, a CAEL realmente nos dá trabalho certo tempo. Eu, desde outubro, que eu estou sem assinar, porque acabou minha pena, graças a Deus, não assino mais. Mas, porém, vem o desemprego. Desde lá, eu não trabalho mais, eu não consigo mais trabalho. Boto o currículo, não são aceitas. Vou atrás até de trabalhos que não precisa assinar carteira, que é uma faxina, uma coisa ou outra, mas quando a pessoa sabe que eu já fui presa, complica, ela não quer. Ela fica meio insegura. A gente não tem ressocialização. Eu falo muito da ressocialização, não existe. Não existe. O presídio, o sistema em si não dá ressocialização para a gente. Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça mostrar que é uma pessoa diferente, cometemos erros. Mas nossos erros não foram pagos lá dentro do sistema? E porque aqui fora ainda somos presidiários? Porque, como ele falou, o amigo dele leva 2 baculejos. Eu levo 2 tapas, ou mais. Porque eu saí, certo dia, saí da minha residência junto com minha companheira para ir tirar minha identidade. Aliás, já tinha tirado, fui buscar. No dia de buscar, eu passei por uma boca de fumo, que infelizmente todo canto tem. Passamos por lá. Tinha 2 rapazes abordados, já fazia tempo com eles. E o que eles disseram? Chama essas 2, é 2 mulheres, chama. O único papel que eu tinha para apresentar era o que eu estava indo buscar minha identidade, que era o do presídio. Quando eles pegaram o papel, ele disse, isso era tudo o que eu queria, 40 pedras de crack, agora é tua. Só pelo fato de eu ser ex-presidiária. Eu pedi, moço, pelo amor de Deus, não faça isso, eu estou indo buscar minha identidade, eu não estou mais fazendo nada. Eu simplesmente estou passando para ir para a parada de ônibus. Eles disseram, não quero saber, você vai. O seu celular, porque, graças a Deus, lá dentro do sistema, conheci o coletivo maravilhoso Liberta Elas, que é quem me dá suporte há 2 anos, desde que eu saí do sistema, e dentro do sistema já me davam um suporte psicológico, de todo jeito que eu conseguia, que foram elas que me deram essa luz no fim do túnel, que para mim já estava apagada. Para mim, eu já não tinha mais solução, que é isso que o sistema bota na nossa mente. Nós não temos mais solução para a sociedade. Nós somos nada. Para mim, a minha vida tinha acabado. O Libertar Elas foi lá e disse, não, Márcia, é assim, você tem capacidade, tanto é que hoje eu estou aqui. Não acredito, mas ainda estou aqui. Certo? E é muito importante, porque elas me deram essa luz no fim do túnel. Eu conheci muitos que estão me ajudando, entendeu? Porque se fosse pelo sistema, não dava. Não me dava ajuda nenhuma. Nenhuma possibilidade de ressocialização. Vou ligar para as meninas do Liberta Elas. Eles, na hora, tomaram meu celular, o que estava na frente, puxou meu celular, já dei uma tapa no meu peito, que eu fui para trás.
Enquanto eu fui para trás, o que estava atrás fez eu voltar para frente. E fiquei lá junto com eles. Graças a Deus que tinha um evangélico, que sempre Deus manda um anjo, e disse, solta a menina, ela só está indo buscar a identidade dela. Não, mas nós vai levar. Vai para lá, vai para cá. Me soltaram, mas é sempre assim. Eu não quero ir no mercadinho, porque eu tenho que passar por ali. Eu não quero ir no colégio do meu filho, eu faço o caminho para desviar, porque quando eu sei que eles estão dentro da comunidade, o que eu quero é me esconder. Eu corro para a casa da minha mãe, eu corro para onde eu tenho refúgio. Porque se eles entram dentro da minha casa, eu sou usuária de maconha. Eles me pegam com um big, eles botam 25 gramas. Por quê? Porque existe, que eu não sei se ainda existe, que eles ganham por cada cabeça que vai presa, que eles botam dentro do sistema. Então, para eles, eu posso ir 10 vezes, que eles vão ganhar de todo jeito. De todo jeito estão ganhando. De todo jeito eu vou estar lá, presa, como muitas que estão lá dentro, muitos que estão lá dentro, que não têm uma audiência, não têm um julgamento, muitos inocentes que não fizeram nada, que não estavam só passando, que estavam próximos, mas eles não querem saber, eles só querem botar para dentro do sistema, pressionando a gente, pressionando nossa mente, nossas famílias, porque nossas famílias sofrem. Meu filho, hoje em dia, quando ele vê um carro de polícia, ele não trata mais como um herói, porque eles viram o que eu passei. Ele não trata, porque antigamente era muito, o herói é a polícia. Será que o herói é a polícia? Vai dentro da favela, lá dentro, perguntar para as crianças. Não tem mais esse sistema de polícia ser herói, do sistema tirar a gente do crime. Pelo contrário, muitos saem revoltados. Graças a Deus, eu saí com a cabeça no lugar, certo? Mas muitos saem revoltados, porque pelo que passa lá dentro, pelo que vê lá dentro, pelo que o sistema faz com a gente. Nos aprisionam dentro e fora do sistema. Várias noites eu me acordo aterrorizada. Por quê? Sonho que estou lá dentro. Sonho não, pesadelo. Eu me acordo de madrugada já procurando. Quando eu olho para o lado, que eu vejo minha companheira, meu filho, meu teto, eu estou bem. Eu consigo voltar, tomar um copo d'água para poder descer e voltar a dormir, minha cabeça tranquila. Quantas noites eu fiquei lá atrás daquelas grades chorando, querendo uma notícia do meu filho sem ter, uma notícia da minha mãe sem ter, meu filho internado, doente, eu sem poder dar uma ajuda, um suporte. Errei, mas não reconheci meu erro, porque aqui fora ainda me aprisionam. Porque eu ainda sou aquela Márcia Félix presa. Porque eu sou preta, porque eu sou jovem, porque eu fui presa muito jovem. Agora já estou um pouco velhinha, mas ainda me considero jovem, entendeu? E a minha juventude, perdi toda, toda, porque 9 bigs, 4 anos e 6 meses, aliás, 10 anos e 6 meses, tirada no 2/5, que são 4 anos e 6 meses, fechado, e um de pulseira com 9 bigs. Foi essa a minha sentença. No fechado. Graças a Deus, eu sempre fui de correr atrás, fui de curso, fiz remissão, o que tinha lá foi assim que conheci o Liberta Elas também, que, tem o curso ali, vamos embora. Vai ter uma oficina de leitura, estou indo. Aí a gente consegue a remissão que ainda é pouca, pelo que nós passamos lá dentro, mas me ajudou a sair de lá. Agora eu fico me perguntando, não tiveram pressa de me tirar de lá de dentro, mas tiraram eu do meu emprego. E hoje em dia eu não consigo mais trabalhar. Não tiveram pressa. 4 anos e 6 meses eu passei fechado. 1 ano de pulseira. 9 big. 9 big são pequenos. É o que? Um homicídio que eu paguei? Eu não entendo. Mas estou livre, mas ainda estou aprisionada por eles, porque eu ainda sou Márcia Félix presa. Márcia Félix, que estava lá dentro do sistema, que cometeu o erro, que estava ali naquela boca de fumo traficando. Para eles, para lazer. Mas não sabe dentro da minha casa, eu e meu filho, o que é que estava passando. Como ele disse, traficantezinha de merda safada. É o que eu era para eles, né?
mas não sabe que eu sou a mãe que morava dentro da favela, o pai diz, não, não dá nada, e eu estava ali lutando para poder ter alguma coisa. Infelizmente, da forma errada, hoje em dia eu vejo, mas era o que tinha. E foi isso que ele disse, traficantezinha de merda. O cartão dele é livre, né? O filho dele compra o que quiser. Mas eu, na favela, não. Eu só não. Mães, pais. Tem muita gente que está ali só para dar o sustento da sua família, que às vezes não tem nem condições de comprar um pão para botar dentro de casa. E muitos inocentes. O encarceramento é a ressocialização? Será? Eu não acho, não. Também não acho, não, viu, companheiro? Passa a palavra para o companheiro Wellington Albuquerque, representando o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Olá, olá. Vamos lá. Ainda estou impactado assim pela fala da Márcia, tentando pensar como contribuir nessa construção. Acho que a fala da Márcia ela retrata uma realidade, né? Essa realidade, assim, uma das coisas que eu pensei em conversar com todos vocês, com todas as pessoas presentes, também vem num lugar de denúncia, assim, para que a gente possa pensar no próprio racismo. Uma das questões que envolve, né, esse debate que a gente está tentando travar, está tentando refletir, é que, primeiro, a gente precisa entender que o racismo ele é real. O racismo ele existe, ele é uma realidade social, histórica, e ela é construída para manter privilégios e para manutenção e reprodução desses privilégios. A gente tem um cenário aqui, eu estou representando o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então, a gente tem um cenário aqui para a gente poder refletir de que a gente entende que o racismo ele existe, o Estado entende que o racismo ele existe, está lá, né, na Conferência de Durban, a gente tem várias conferências históricas fora daqui, da ONU, e aqui a gente tem na própria Constituição Federal, 1988, fala que o racismo é um crime. A gente tem diversas leis que determinam e que nomeiam que o Estado compreende que o racismo ele é uma realidade brasileira. Mas a minha questão é como é que, de fato, ele está sendo combatido? Como é que ele está sendo enfrentado? Como é que o Estado, de fato, se responsabiliza pela sua história de violência, de opressão, de discriminação e de ataque histórico à população preta, não apenas do Recife, do Estado e do Brasil. Eu fiz um texto aqui para pensar com várias perguntas, assim. Várias delas, a resposta é o racismo, né? E como, de fato, e de direito, ele está sendo combatido, porque esse debate de pensar a juventude, ele é muito complexo. Existe esperança para um Estado, se não na juventude? Por que a juventude ela é encarcerada? Qual o sentido, a função, para quê? Qual a direção? A juventude negra ela é encarcerada por um projeto político. Se a juventude é a esperança de um país, e se aos pretos que estão sendo encarcerados, qual é o desejo de país que esse Brasil tem? Ele provavelmente não é um desejo para o povo preto. O encarceramento da juventude negra, ele cria, ao meu ver, quando a gente vê os dados, ele cria um lapso, uma esfera estranha, né? Se todo esse povo, o povo preto, a juventude está sendo encarcerada, a gente não vai ter adultos, a gente não vai ter velhos, pretos e pretas.
Quando a gente está debatendo aqui, que primeiro, né, o racismo ele é reconhecido. Está lá, Constituição Federal, a gente tem leis, a gente tem aqui o Plano de Igualdade Racial do município do Recife, o Plano de Igualdade Racial do Estado, mas no orçamento a gente não tem a política de enfrentamento ao racismo. No orçamento do município do Recife, a gente não tem isso expresso. A gente não tem nem o conselho municipal citado no PPA. Então, qual a responsabilidade de fato e de direito no enfrentamento e no combate ao racismo? Pois o encarceramento ele é mais um sintoma de como o racismo ele se expressa na sociedade. O encarceramento da juventude negra, ele pode... Inclusive, eu estava pensando, quando a Márcia falou, ficou nítido na minha cabeça, é que a gente pode pensar a experiência do jovem que é encarcerado antes, durante e depois. O antes é violências para todos os lados. Na educação, na saúde, na convivência no território, na cultura, é violências de todas as formas. E devido a essa violência, ele entra no sistema. E o sistema é um moedor de potencialidades. Ele moe, ele destrói a subjetividade. Quando se entra lá dentro, é moído, de tal forma que quando tu sai um outro. Que sistema socioeducativo? Socioeducando para quê? Para quem? Qual a direção? Eu não, enquanto conselheiro, enquanto alguém que representa a política de igualdade racial que não tem orçamento, para que ela possa ser efetivada, a gente entende que o encarceramento, como bem colocado, ele não tem uma função de socioeducação, de reinserção, seja qual a nomenclatura for, pois ele moe, ele destrói a nível subjetivo, identitário. A juventude é um lugar de construção da identidade. Tu é colocado e retirado da família, da educação e de um sistema familiar que minimamente pode sustentar o teu vir ao mundo. Tu é colocado em um lugar que muda toda a tua forma de ser no mundo. E o que é que tu vai ser depois que tu sai? Então, tem uma responsabilidade que o Estado ele precisa ter do racismo, contra o racismo, não apenas de citar ele nos anais ou citar ele em alguma lei, mas qual é a ação, de fato, que é manifestada para combater e enfrentar o racismo enquanto um mal social que destrói a subjetividade da pessoa negra e que mantém, de fato, privilégios no nosso Brasil. E aí, quando a gente vai refletir, além dessas questões que eu estou citando, na realidade, eu pensei em trazer alguns questionamentos meus e do coletivo. Qual é a função jurídica, social e política do sistema socioeducativo, do sistema carcerário? Ele serve para quê? A instituição. Qual é a sua função? Quando a gente vê e a gente vai debater as desigualdades sociais, que são um sintoma também desse Estado racista, elas não vão ser transformadas ou mitigadas se o próprio racismo ele não for combatido, ele não for enfrentado. E aí eu queria refletir junto com vocês, né? Como é que, de fato e de direito, o município ele tem tomado responsabilidade pelo combate do racismo? Qual o orçamento destinado para que esse racismo ele seja enfrentado e combatido nas suas mais diversas esferas, educacional, saúde, social? E que a diminuição do encarceramento da juventude negra ela não vai ocorrer se o racismo ele não for enfrentado. Porque ele faz parte, o encarceramento em massa da juventude negra, ele faz parte de um sistema organizativo histórico para que o povo negro ele não
não ascenda socialmente, ele não se construa, ele não alcance, não acesse direitos, como, por exemplo, a universidade pública. Porque se o sujeito está encarcerado, ele não vai acessar a universidade. Ele não vai acessar lugar de poder, lugar de dito privilégios. Então, essas barreiras que são colocadas, históricas, sociais e políticas, elas têm uma função, elas têm um sentido, e essa função e esse sentido não são direcionados para a população negra. Aqui eu acho que é um espaço da gente poder pensar não apenas nessas problemáticas, mas pensar em saídas. E aí, o que é que a gente faz com isso? Como é que a gente... O que é que a gente vai fazer com essa parada que a gente está entendendo como funciona? O jogo, como se organiza. Qual é o encaminhamento? A gente vai ter a Conferência Municipal de Igualdade Racial, que está sendo extremamente difícil construir essa conferência. E ela é o lugar da gente poder estar junto, debatendo todo esse processo e construindo mecanismos coletivos para poder enfrentar o racismo. Então, a gente tem que pensar como é que a gente encaminha, como é que a gente lida com esse mal social. Obrigado. Muito obrigado, Wellington. Eu acho que muito pertinente quando você fala de orçamento, né? Esse mandato tem tentado introduzir a questão da igualdade racial, tanto no PPA, quanto na LDO, quanto na LUA, né? E tem tido muita dificuldade. Então, cada vez mais é importante que mais pessoas, que mais organizações, que mais grupos levantem essa bandeira e façam com que a gente consiga avançar. Vou ler aqui alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Israel Sá, parabéns pela fala, seguimos na luta. As companheiras do Liberta Elas, viu, Márcia? Clarissa Trevas, abaixem os muros, libertem nosso povo. Ju Trevas, vida longa, saudável, autônoma, Márcia, e a todas as mulheres sobreviventes do cárcere e a todas que estão aprisionadas pelo sistema de justiça criminal. Caio Ricardo, Márcia é apenas mais uma mãe desempregada que tenta viver sua vida hoje dignamente com sua família. Arrasou, amiga. O fã-clube de Márcia aí, atuando no YouTube. E não tem como ouvir uma fala dessa sua, Márcia, sem ficar muito indignado. É uma pessoa que passa 5 anos da sua vida num sistema prisional por conta de 9 Big de maconha, é uma tapa na cara de todo mundo que minimamente sabe o que está acontecendo. Ela foi presa porque ela estava numa favela com 9 Big. Se ela tivesse num apartamento traficando em quilos... Não tinha nem saído da favela. Não é? Então, acho que não tem como uma pessoa ouvir uma fala dessa e achar que está tudo certo. É impossível achar que está tudo certo. É como o estilo diz. O carro da polícia não estaciona na porta do prédio para ir de apartamento em apartamento saber quantas drogas e o que é que tem em cada um dos apartamentos. Mas na favela, isso acontece desse jeitinho mesmo. Então, vou passar a palavra para a companheira Thaís, representando a RENFA, a Rede das Feministas Antiproibicionistas. Uma honra tê-la mais uma vez conosco. Isso mesmo. Obrigada. Primeiro, agradecer aí ao espaço. Eu acho que é um tema muito urgente, né? O encarceramento, embora não seja algo novo, é um momento primordial e fundamental que a gente esteja falando desse sistema, e todas as falas aqui, a palavra que eu mais escutei é sistema, sistema, sistema. Então, o que está colocado aí para a gente, na nossa concepção enquanto RENFA, é que esse sistema ele precisa ser derrubado, e a gente precisa apresentar um novo sistema aí para a sociedade, e é isso que a gente está discutindo aqui, né? O que fazer e quais são os caminhos, porque o caminho que está dado já não nos interessa mais, afinal de contas, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pelas polícias, 3 são negras.
Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em qualquer periferia do Brasil. Então, esse sistema que está colocado, ele começa, né, e aí eu vou falar um pouquinho pelas palavras dos colonizadores, quando os navios negreiros vão chegando aqui, e eles precisam e sabem que vão ter que dominar corpos. Então, começa a se implementar as escolas, os manicômios e os presídios. As escolas, para educar e transformar aqueles pequenos corpos que estavam crescendo, as crianças, os manicômios, para aprisionar quem fosse contra a ordem, puta, preto, aquele que o capitalismo não quer mais por algum motivo, e os presídios para aqueles que a gente já sabe que até hoje a galera mais encarcerada aí para a gente, né? E aí, pensando na minha história, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, né? É a cidade mais violenta do país hoje para essa juventude, porque no território a gente está colocado de maneira a optar por 2 alternativas. Ou traficar e entrar para esse tráfico, para ter sucesso e almejar o poder e conquistar o poder, ou se prostituir, né? Então, o que é que a gente percebe nesses territórios favelados, pretos, onde o Estado aparece o tempo inteiro com a polícia? A gente percebe, né, que é uma lógica colocada para sustentar, para alimentar e para enriquecer o sistema colonizador, que passa pelo nosso corpo, né, que já passou com o nosso corpo no tronco, que passa com o nosso corpo sendo violentamente assassinado, nossas famílias levando 80 tiros nas costas, e aí a gente precisa fomentar isso, porque o Estado, nesse momento, em 2022, ele está aparecendo só com a polícia, né? Esse Estado que fala que mais encarcera a juventude preta, as mães trabalhadoras, e que tortura, porque o sistema ele não só prende, ele tortura, né? Esse sistema que mais encarcera, ele não apresenta uma outra alternativa como política pública, por exemplo. Então, eu acho que, no primeiro momento, para a gente falar de desencarceramento dessa juventude é fundamental, mas, sobretudo, transformar esses territórios em territórios que sejam passíveis a outra forma de intervenção estatal, que passa por destruir o sistema capitalista. Eu acho que muito claro, e aí me corrigindo, muito nítido para a gente, o sistema capitalista aprisiona nossos corpos como uma ferramenta da sua manutenção. Não é um sintoma, não está acontecendo agora, é uma coisa que foi pensada como uma ferramenta para a manutenção do sistema capitalista. A gente precisa estar sendo encarcerado, está dado. Isso só vai crescer, porque quanto menos a gente servir para esse sistema de emprego que está cada vez mais precarizado, cada vez a nossa juventude está desempregada, cada vez mais a criminalidade está dada, para onde é que a gente vai parar? É muito mais fácil hoje a gente conseguir vender 9 bigs de maconha, porque a gente vai pegar, o fornecedor vai estar ali fácil, a gente vai ter aquela confiança, a gente vai pegar, vai fazer o dinheiro girar rapidamente, os meninos do corre vão botar comida em casa rapidamente, porque todo mundo é pai dentro da favela cedo. É muito mais fácil do que a gente hoje conseguir, por exemplo, garantir que a juventude tenha acesso aos direitos básicos de identidade, registro, CPF, escolas públicas. Então, para desencarcerar, a gente precisa pensar nos territórios, pensar na valorização desses territórios, e pensar em não só desmilitarizar a PM, mas talvez pensar uma outra forma de segurança pública que não é com a polícia batendo em porta de trabalhador e trabalhadora e dizendo quem é ladrão ou não. Até hoje, assim, meu pai é um cara branco da periferia, mas até hoje a minha casa ela tem câmera em tudo quanto é lugar. Não que as câmeras funcionem, mas elas estão lá. Por quê? Porque quando ele era muito jovem, meu pai se tornou o cara que mais vendia picolé nas praias do litoral sul. Ele vendia cerca de 70 mil picolés por mês, assim, era muito picolé, era produtor de picolé, isso ele foi ganhando muito dinheiro, crescendo na favela, e a polícia simplesmente chegou lá, jogou um monte de maconha lá, levou ele preso e disse: a gente quer dinheiro. Então, assim, tem territórios que pode gerar grana e está tudo bem, tem outros territórios que não. Então, assim,
o encarceramento em massa hoje, ele passa, né, pelo controle do corpo dessa população preta. Então, ele é feito, né, desde os primórdios, desde quando os colonizadores pensam que a gente é escravo, o aprisionamento dessa juventude é colocado para controlar esses corpos, ditos que não servem mais para o capitalismo. E segundo, eu acho que a gente, que ou a gente pensa que a gente precisa tirar todo mundo de lá agora, porque são as vidas das pessoas que estão lá, e o que fazer depois disso. E aí o próprio governo apresenta uma série de programas, né, e atuações que não são, na minha concepção, obviamente, não tem funcionado. Por exemplo, tem algo, quando eu trabalhei com a população em situação de rua, a gente lida muito com as pessoas que cometem pequenos delitos e passam ali, né, naquela atenção básica com a gente, e eles mesmos falam isso. Passei no CEMIP, passei no CASEM, passei no presídio e agora estou no Atitude, como se fosse escola, ensino médio, fundamental e universidade. Então, de fato, é engraçado você ouvir isso, mas é realidade, assim, é o que está colocado para a juventude preta. É esse tipo de formação que a gente está dando para os nossos jovens. É a formação com a criminalidade, e a gente está perdendo muitos trabalhadores, porque eu lembro também que, ao mesmo tempo que eu fazia o cadastro desse pessoal ali no meu trabalho, que eu perguntava, você tem experiência de trabalho? Todo mundo tinha. Ninguém dizia, não tenho não. É todo mundo trabalhador. O capitalismo está descartando corpos, foi assim na pandemia, é assim todos os dias dentro da favela, e é assim com esse sistema que está colocado. A gente precisa desencarcerar esses corpos, né? Mais do que os corpos, desencarcerar os territórios. A gente precisa pensar nesse território como território vivo, como território corpo, como território casa, né? Respeitar a cultura e, sobretudo, pensar um esquema de segurança pública que não proíba preto de ter dinheiro, porque hoje o que está proibido no Brasil não são as drogas, não o que está proibido não são só as drogas, não é só o encarceramento da juventude preta, mas é isso. Eu acho que preto não pode ter dinheiro, e todo preto que tiver dinheiro aí vai preso, porque você vê o branco traficando, você vê branco traficando e sendo eleito, você vê, está todo mundo solto, só preto e é pobre que está encarcerado, por quê? Então, assim, as drogas, se elas fossem proibidas, elas não estavam nos nossos pratos, nas nossas mesas, nas nossas bolsas, nos nossos locais, elas estão. Então, a gente precisa, fundamental e muito urgente, pensar uma nova forma de nos organizar socialmente, porque essa forma está fadada à barbárie, e eu acho que essa forma passa, sim, por esse debate aqui, e por essa aproximação. É muito foda ouvir o relato como Márcia, né, e como todo mundo aqui dessa mesa, eu acho que está colocado aí, e dizer que eu sou mais uma jovem, né, que superou aí as estatísticas, né, quanto esperavam e queriam me prender, eu me prostituir, fui pulando todas as barreiras, me tornei assistente social enquanto eles queriam me presa, e sigo fazendo minha missão, que é mostrar para a minha juventude, Ivan, que tem outro caminho, né, Márcia? E que por mais que eles peguem as pernas da gente, dê tapa nos queixos, a gente levanta a cabeça e vai, e vamos debater outra forma de pensar essa política com as nossas mãos. E para concluir, eu queria dizer assim, bateu a saudade dos irmãos no sofrimento, ai como eu queria visitar vocês lá dentro, fazer uma visita, dar um alô, trocar uns papos, e lembrar como era bom os tempos do passado, para que os irmãos sobrevivam no sofrimento, uma visita para quem não sabe é demais lá dentro, só quem está lá dentro é quem sabe como é. Lá a gente vê as amizades de quem é e quem não é. É nóis. Agradecido, Thaís. O Calu. Eu só chamo de Calu. Agora você, Thaís. Essa coisa. Faz, né? A gente vai se expressando. O importante é falar. Perfeito. Eu estou fazendo uma colinha aqui. Enfim, eu queria pontuar, Thaís, que, de fato, o encarceramento ele é necessário pelo sistema capitalista. Não cabe todo mundo dentro do sistema. Então, o sistema precisa prender e matar gente. Precisa excluir. É a necessidade do sistema capitalista excluir gente.
Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é A Prisões da Miséria, né? De Loic Vacan. Acho que é francês, me estudou nos Estados Unidos, e ele mostra, por A mais B, a necessidade do capital de prender e matar gente e como o sistema prisional é eficiente nesse sentido. E para discutir desencarceramento, a gente precisa naturalmente discutir, falar efetivamente do fim da guerra contra as drogas, isso é vital. A gente precisa garantir o direito ao julgamento das pessoas que estão dentro do sistema. A gente precisa começar a falar de justiça reparativa, né? Cada vez mais a gente entender que os conflitos muitas vezes precisam ser resolvidos entre as partes, né? Muitas vezes, quando você vê um caso chegando à justiça criminal, você percebe que a promotoria e muitas vezes o próprio advogado de defesa, eles capturam o conflito, né? A disputa deixa de ser entre as partes conflitantes e passa a ser entre os advogados, ou as pessoas que, em tese, representariam essas pessoas. E aí o Estado e a prisão acaba sendo a única alternativa possível, sendo que muitas vezes não é. Então, você imagina, por exemplo, no episódio de um furto ou de um roubo. O fato de uma pessoa que furtou ou roubou ser presa não garante um reparo do direito da pessoa que foi roubada. Então, não tem justiça, né? Nem quem foi roubado sente-se, como é que se diz, sente-se reparado, e a pessoa que vai presa também não tem uma possibilidade de reparar o erro que cometeu no caso de um crime com vítima. No caso do tráfico, eu não vou nem falar, porque acho ridículo ainda a gente ter que discutir com base na lei de drogas que proíbe um dos mercados mais lucrativos do mundo, né? Desde que as pessoas que estiverem nesse mercado sejam pessoas negras, como Thaís bem falou. Mas, mais do que tudo, a gente precisa... eu queria também deixar uma dica de um podcast que chama Crime e Castigo, sobre justiça reparativa, muito bom, muito, muito bom mesmo. Agora, mais do que tudo, para passar a palavra para Paulo Moraes, que conheço há muito tempo, não é meu primo, mas a gente se encontra há bastante tempo, né? Muitas vezes ele representando o Estado, o poder público na prefeitura, eu antes pelas organizações sociais, agora como vereador. E, Paulo, acho que antes de mais nada, enfim, para fazer isso, e se a gente fizer tudo isso que eu falei, nós não vamos resolver o problema do encarceramento da juventude negra, porque o que está por trás disso tudo ainda é o mito da escravidão, o racismo, que é estrutural. E aí eu entendo que o poder público municipal também tem tarefas, né? A gente está falando aqui de muitas coisas que não são do escopo das tarefas da prefeitura, né? Desencarcerar, fazer com que a justiça ande, não é tarefa exatamente do poder público da gestão municipal. Mas é tarefa de todo mundo, no lugar em que estiver, inclusive da gestão pública municipal, fazer com que seja dito, fazer com que seja tratado, né? Fazer com que a sociedade compreenda, fazer com que a gente tenha políticas que possam reparar de alguma forma o racismo, ou que possam superar a cultura do racismo. E aí eu vou passar na expectativa e na esperança que a gente possa, por exemplo, andar com a criação do Estatuto da Igualdade Racial, né, que inclusive é uma lei de coautoria nossa, aqui da Câmara, que está com dificuldade de passar nas comissões. E aí a gente entende que a prefeitura é um sujeito importante para entrar nessa conversa, né, e fazer com que essa lei ande. A gente compreende, respeita, a gente acha correta a independência entre os poderes, mas a gente sabe que independência não quer dizer que não haja diálogo, né? E muitas vezes o diálogo acontece, a gente sabe que acontece, então é importante que ele aconteça também nesse caso, para que a gente possa avançar nessa pauta tão importante. Então, Paulo, uma honra, um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Fique à vontade para usar seu tempo. Obrigado, Ivanzinho. Eu costumo dizer, o pessoal pergunta, é primo de Ivan? Eu digo, sou. Ivan Moraes? Eu digo, sou. Do pessoal? Eu digo, sou. Mas de Petrolina. Você tem um primo que é Ivan Moraes. Sou primo de Ivan Moraes, de Petrolina. Ele é meu primo, desde novo, é muito falante, ele é anos mais novo que eu, mas candidato a vice de Petrolina, tem um futuro aí que vai se destacar. Pois é, ele é meu primo, parte de pai. Aí eu digo, mas de Ivan Moraes desse não, de Petrolina. Boa tarde a todos e todas. Márcia, em nome dela, cumprimentar toda a mesa. E aí, realmente, trazer uma questão que é, para a gente, que é defensor de direitos humanos, eu costumo dizer que
não tem problema e questão mais séria do que o sistema de justiça criminal brasileiro. O sistema prisional brasileiro é do A ao Z violações de direitos humanos. Isso a gente está aqui vendo o companheiro Eduardo, que trabalhou com a gente lá no governo do estado nessa área, e sabe o quanto isso é complicado em relação, desde a defesa, desde o acompanhamento e o devido processo legal e um acompanhamento jurídico que permita o direito de defesa da população negra, que é quem está ali, muitas vezes, precisando desse apoio, que não tem. Então, realmente, é um glossário de violações. E aí, de fato, como já trazido aqui para a mesa, como o racismo estrutura a sociedade, estrutura também a prisão e quem entra e quem sai. Assim como o racismo, o sistema capitalista tem feito essa seletividade na hora de prender, porque, inclusive, uma colega, uma companheira lá da Maré, costuma dizer, distinguir tráfico e comércio ilegal de drogas. Ela, enfim, defende esse tipo de distinção para fazer justamente, criar essa distinção entre quem está ali no crime, enfim, internacional, no tráfico internacional, os grandes produtores e traficantes, daquele que tem ali um papel que é de subsistência, que é de sobrevivência, muitas vezes imposto por uma condição socioeconômica que é de exclusão já de partida. Então, tem sido feita uma série de reflexões sobre esse tema lá no território da Maré, nos territórios principalmente conflagrados do Rio de Janeiro, que, se a gente for dizer, precisa de mais polícia, então lá era para estar o céu na terra, porque mais polícia, seja do Estado, seja federal, até Exército, já foi, enfim, já se ocupou da questão e não resolve, porque, de fato, todos esses temas são próprios de uma reforma do Estado brasileiro. Enquanto o Estado brasileiro não se reformar, ou não for reformado de dentro para fora e de fora para dentro, não o fará. Porque, de fato, questões que parecem muito simples, a questão do orçamento. Tem gente nossa acompanhando lá no YouTube, Ivanzinho. Eu acabei de receber aqui, sem pedir, a ação do orçamento que trata da questão da igualdade racial, um informe enorme aqui sobre a conferência, porque a conferência, por exemplo, convocada por esse governo, ninguém vai atender, uma conferência convocada pelo governo federal para ser feita como propaganda, para dizer que está fazendo alguma coisa nesse tema, ninguém vai atender a uma convocatória dessa, está dito aqui que vai ser em novembro, não é isso? E é uma oportunidade fantástica de revisitar esse conjunto de ações que foram feitas já no Recife há muito tempo, porque a gente tem aqui, desde a época de Luísa Barrios, abrindo o debate sobre o PSRI, um dos primeiros a ser instalados foi aqui o de Recife. Então, a gente tem aqui uma tradição de luta e uma tradição que nos coloca nessa, eu diria, nessa possibilidade de abrir um debate e um diálogo sobre como reformar o Estado brasileiro, ou sobre a partir de que reformar o Estado brasileiro. Deixa eu tirar, todo mundo usou, mas eu não consigo, só falta engolir a máscara. Então, eu lembro quando chegou para a gente, Ivan, e aí só lembrando que em 17, quando chegou a proposta de criação desta data, e a gente tem que prestar um parecer para a sanção do prefeito, a gente achou extremamente, a equipe lá de Direitos Humanos e da Igualdade Racial da época, a gente achou extremamente importante, porque é um tema realmente que passa desapercebido do papel do poder público municipal. E a gente tem um papel muito importante, que é a partir dessa prevenção. Se eu tenho escola para todo mundo, se eu tenho políticas que permitem que os meninos no território tenham expectativa de estudo, empregabilidade, lazer, cultura, eu já estou aí quebrando esse ciclo. Começa por aí. Então, o papel do município é muito importante. E a gente está aqui para reivindicar esse papel. Esse papel é nosso. E, principalmente, quando a gente fala da questão dos territórios do Recife, em que situações como essa se dão em contextos de normalidade, algo muito corriqueiro do dia a dia. E aí a gente achou muito importante, porque chama atenção para esse tema, chama atenção para o nosso papel no socioeducativo, que é um sistema, o sistema juvenil brasileiro é outro que merece uma reforma, porque, de fato, ele não faz esse papel, ele é um ensino médio para chegar à universidade do crime, como é comumente dito. Os presídios brasileiros, eles fazem aquilo que na Idade Média se fazia, que é punir com o corpo. Então, Márcia deve saber o quanto o corpo é adestrado, é domado, é ali dentro, contido, como forma, inclusive, de reproduzir o que se fazia na Idade Média, as torturas e tudo isso que se vê no sistema brasileiro, do A ao Z,
é violações de direitos. Então, eu acho que a gente aqui está como município para reivindicar esse papel de prevenção, que é o lugar por excelência do município, é o que nos cabe nesse latifúndio, e a gente tem não só a pretensão e a possibilidade do diálogo, mas também de mostrar a quem vem, por exemplo, defendendo esse direito penal do inimigo, ou essa maximização das penas e de replicar e reproduzir esse encarceramento. A gente tem os indicadores e a visão de como é nos territórios em que o Compaz está, por exemplo. E eu acho que isso tem sido uma contribuição para o debate nacional, na medida que a gente tem chamado a atenção, tem sido visitado, tem ido levar essa proposta, que não é também apanágio para tudo, mas é para muita coisa, porque nos territórios em que o Compaz está instalado, ele tem realmente efetivado a possibilidade de reduzir CVLI, homicídios. A gente tem os meninos que estavam com a gente lá no início, com 4, 5 anos, hoje muitos deles estagiando, tem uma história super tocante de os gêmeos, que a gente chama, 3 irmãos estão no sistema, já passaram pelo sistema, um já foi morto, e a mãe no início temia que esse fosse o destino desses gêmeos. Os gêmeos foram para as artes marciais, foram para o hip hop, e lá dentro puderam se encontrar nessa condição de juventude, e outros são nossos estagiários lá na parte de educação. Então, é um exemplo mínimo para mostrar aqueles que defendem arma, aqueles que defendem encarceramento, que tem solução, e cada estado, cada município pode encontrar essa solução. Eu acredito, eu tenho essa convicção de que o Recife encontrou essa alternativa, é uma alternativa que, enfim, vem tendo resultados, vem apresentando esses resultados, e aí a gente tem aquele debate, mas pena que ele não está em todo o território, e aí para isso a gente cria apoio aqui da Câmara, de suas várias emendas ao projeto de lei, cria uma política municipal para trabalhar justamente a justiça restaurativa em todo o território. É a ideia de levar a cultura de paz que se pratica, que se debate, e que é a matéria-prima dos Compaz para toda a cidade. E aí a gente está naquele momento de estruturar as ações pelas secretarias, de construir o comitê gestor, que vai ter a participação da sociedade, e a gente está enfrentando esse mesmo desafio. Cadê o orçamento das secretarias para as ações? Porque saúde tem prática integrativa. Quanto é que custa isso? Direitos humanos tem uma série de ações que estão lá dentro, tem a mediação de conflitos, tem a área de assistência toda. Do mesmo modo, quando você traz, cadê as políticas de igualdade racial? Eu digo, pode botar aí a conta do Compaz, 800 mil mês é a nossa contribuição, porque é o nosso público, é onde a gente deve estar e é onde a gente tem que estar. Hoje a gente debatia lá em Peixinhos, o Ministério Público nos chamou, a população muito ciosa dos indicadores e toda a questão de Peixinhos e de como o Compaz poderia, em alguma medida, resolver. Isso, é ótimo, seria ótimo, mas daqui que chegue, como é que fica? Então, estava lá o Ministério Público, Prefeitura de Olinda e a juventude, a população de Peixinhos pedindo a solução para ontem, porque é para ontem. E eles mostrando os índices de CVLI a partir de umas oficinas que o Gajop conduziu lá. Então, vejam, eu acho que o Recife tem essas alternativas que são pontas para o diálogo, são por onde pode vir uma emenda do vereador, do legislativo, é por onde a sociedade civil tem canais de participação, e é isso que eu digo, a reforma do Estado brasileiro é que vai efetivamente nos permitir resolver isso, essas questões são estruturais, mas ao mesmo tempo, se ela não se dá apenas de dentro para fora, a partir de um conjunto de pessoas que estão ali buscando, porque é uma estrutura que é federal, mas a gente tem como ir ganhando e construindo essas mudanças a partir também de momentos como esse e da contribuição e da cobrança e da participação de todos. Então, eu acho que para aqui fica essa perspectiva de que eu estou aqui mais para ouvir do que propriamente para falar, mas termina que eu falei, quase estou estourando o tempo, mas obrigado pelo convite, pela oportunidade, a gente está aqui para, como eu disse, ouvir e levar e permitir que esses momentos enfim, não se findem aqui, que esse dia reverbere no âmbito da gestão. Obrigado. Obrigado demais, Paulo. Vamos seguir avançando. Um passo de cada vez, peiticando muito, com paciência histórica, mas sangue nos olhos. Eu vou ler aqui alguns comentários também que nos foram enviados por quem assiste pelo YouTube. Fran Silva, prisões é o remodelamento da escravidão. Aí agora volta o fã-clube de Márcia. É assim mesmo, minha amiga Márcia, essa é a MC Índia, a debochada. Também é sobre
Sem falar que depois que paramos de assinar, não temos mais o direito de ter um trabalho digno. Como vamos viver sem ter o pão de cada dia, se nos mandam embora do trabalho por extinção de pena, ou quando a pena acaba, vamos viver de quê? Nara Silva, recomeçar depois do cárcere é quase impossível, tem que querer demais, viu? Logo que ao sair, a pessoa não tem nem a possibilidade de emprego pela CLT, já que os trabalhos que aparecem são pelo patronato. Olha, ela volta a falar, Nara. Esses trabalhos de patronato não dão as mesmas garantias da CLT e só são oferecidos aos ex-egressos porque são mais baratos para os empresários. E, no final, ainda bem que existem esses trabalhos. Como você vai se recuperar, se ressocializar, se a pessoa não tem a oportunidade de estudar, de trabalhar, de mudar de vida realmente? Só a graça divina. Então, um abraço forte para a MC Índia, um abraço forte para a companheira Nara Silva, que também são sobreviventes do sistema penitenciário. Contem com a gente, sigam contando com a gente. O companheiro André Arcanjo, ele nos informou que não poderá vir. Né, André, ele foi preso no ano passado, acusado de um assalto do qual ele foi testemunha, na casa de um vizinho que ele tinha como pai. Passou vários meses aprisionado, hoje ele está fora, e ele conseguiu um trampo, hoje, né, um bico que ele vai fazer para ganhar um dinheirinho, então ele tem nada que estar aqui com a gente hoje, ele tem mais é que trabalhar mesmo. Né, desejo sucesso para André, um abraço grande, irmão, quando você puder a gente troca uma ideia, mas vá fazer seu corre mesmo. Essa conversa aqui é para você também, né, e todo mundo aqui pudesse ter uma graninha de boa, você também não deve, não. Mas é isso que a gente quer sair da cadeia, a gente quer que no lado de fora a gente também esteja bem. Vou abrir agora algumas inscrições, se alguém quiser falar, vamos abrir até 5, 6 inscrições de 3 minutos. Quem quiser falar, pode falar com Andressa, ou levantar o braço. A primeira inscrição só é levantar, a primeira pessoa que levantar já pode falar. Vem, João. Então, o companheiro João Pedro, que nos honra em fazer parte do nosso mandato. Olá, e aí, gente. durante a fala dele, quem quiser se inscrever, levanta o braço, que a Andressa anota o nome. Tirar a máscara da gente, porque também não consigo. Então, gente, boa tarde, né? Me chamo João Pedro, faço parte aqui do mandato do vereador Evo Moraes, faço parte da ANEP, faço parte do Coletivo Afronte, enfim. Faço parte de várias organizações que estão empenhadas na luta contra o racismo, na luta contra o encarceramento da juventude negra, o genocídio da juventude negra também. E aí, as falas aqui foram bastante incríveis, foram importantes, pertinentes demais, né? A vivência empírica do dia a dia que Márcia passou na prisão, né? A fala de Thaís, a fala de Wellington, a fala do Paulo também. E aí eu gostei muito da fala de Thaís quando ela fala que a gente precisa romper com a sociedade capitalista também, porque eu acho que é um tópico de discussão que às vezes fica um pouco de lado, eu acho, né? nas discussões sobre racismo, sobre desencarceramento, sobre juventude negra, enfim. A gente tem que falar do capitalismo, a gente tem que falar que esses corpos, dentro desse sistema capitalista e econômico, eles precisam ser descartados e jogados fora, e aí a gente precisa lutar contra isso. A gente tem que estabelecer uma nova ordem, uma nova forma de se viver dentro desse país, não só no país, no mundo inteiro, que não haja dessa forma, né? Que não continue a fazer as atrocidades que faz hoje em dia, que já fez há muito tempo e continuar a fazer até a gente conseguir finalmente a revolução. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, era para Paulo, assim, porque a gente está tendo aqui na Câmara Municipal uma frente pelo armamento da Guarda Municipal, né? E aí eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre isso, de comentar sobre isso, porque a gente sabe várias instituições que estudam, que pesquisam segurança pública no país, no mundo inteiro, afirmam que quanto mais armas circulando, mais gente morre, né? E quem é que vai morrer aqui no Brasil? Exatamente. Então, o que eu queria saber de Paulo era mais assim, como é que estão as discussões dentro da prefeitura, o que é que a prefeitura ela tem para nos dizer sobre isso, porque a gente sabe que aqui na Câmara tem muitos vereadores conservadores de direita e até alguns de esquerda também, que são a favor dessa prática que, enfim, nosso mandato
permanentemente contra essa instalação desse armamento da Guarda Municipal. Então, o que é que a prefeitura tem a nos dizer sobre isso? Que a gente está vendo uma pauta muito urgente, vários guardas municipais trazendo suas reivindicações, um grande lobby para que haja o armamento dessa galera, mas a gente não quer isso, a gente não quer mais armas circulando na cidade do Recife. A gente sabe que muitos estudos também comprovam que as armas que chegam ao tráfico são armas desviadas de instituições públicas que têm essa liberdade de utilizar as armas, né? Polícia Militar, Exército, enfim, várias armas que matam, que chegam na mão nas comunidades, na mão dos traficantes, enfim, vem através dessa institucionalização, essa liberação por parte do poder público. Então, uma pergunta que eu queria fazer para Paulo, para ver se ele consegue responder, enfim, dar uma luz para a gente aqui. Valeu, João. Convido agora o companheiro Jefferson Vitorino. Depois dele, Eduardo Paizan. Então, boa tarde ainda, né? Boa tarde, é muito bom ver rostos aqui, como o seu, como o Paizan. E aí, eu faço parte do Fábrica Fazendo Arte, também do Ruas e Praças enquanto Falo de Juventude, que a gente lançou recentemente com a colaboração, né, desse mandato da cartilha sobre abordagem, mas aqui te falo enquanto pessoa negra, especificamente enquanto um homem negro, né? E falar em encarceramento, eu acho um equívoco e também uma desonestidade, sem pensar, falar como base a população de homens negros, porque são a maioria que estão sendo encarcerados, assim como é a população que está mais em situação de rua. Então, pensar essa população negra nessa categoria de encarceramento como uma população sem uma definição, sem um direcionamento legal e objetivo também inclusive, invisibilizar e potencializar a violência contra esse homem negro, que são os pretos e pardos, que estão, em maioria, encarcerados, né? Para tudo se coloca outras categorias, mas quando o homem negro está num lugar de violência extrema, ele é população negra. Então, pensar essa possibilidade, porque um ataque ao homem negro também é um ataque à família negra, né? A mãe sofre, a irmã sofre, esse homem negro tem namorada, tem esposa, tem outro namorado, enfim, toda a população que circula ele, e eu acho importante fazer esse direcionamento, assim, de 90% que é colocado, 80%, 50%, a maioria são homens negros, e como é que a sociedade, como é que o município ele lida com essa questão, porque traz essa invisibilização, né? E aí eu não conheço, e se alguém puder aqui me dizer, por exemplo, qual política pública para homens negros que existe, financiando projeto de homens negros, financiando-se aquilo, para mim não existe, assim, eu não tenho essa percepção, porque colocam o homem negro como no bolo, assim, como se todos os homens fossem iguais, e ele não está com a demarcação de objetivo aí. E aí eu coloquei umas coisas aqui, a nível de contribuição mesmo, né, que eu fiz uma pesquisa sobre alguns governos, direita, esquerda, o encarceramento de pessoas negras, ele é altíssimo. Eu digo que sempre, a direita e a esquerda, o que une ela, o que separa ela é o poder e como se executa esse poder, e o que une é a brancura. Não é sobre classe, não é sobre apenas o capitalismo, assim, mas é a brancura que é vigente nesse lugar. Então, mesmo sem o capitalismo com outro lugar de poder, a população negra, como outros países, ainda está nesse lugar de sofrimento, né, de encarceramento, com sua subjetividade violada e seu corpo enterrado no chão. E aí eu lembro, como Márcia traz, né, assim, é muito forte quando uma pessoa que está nesse lugar e fala com sua experiência do Malcolm X. A primeira coisa que fazem com o Malcolm X, para finalizar, é matar o pai dele, mata esse homem negro, coloca uma mulher negra como louca, encarcera ela, e esse sujeito, o Malcolm X, ele vai ser preso, para quem não sabe, ele foi preso e teve toda a vida atribulada e tornou-se o Malcolm X. Ele nasce o Malcolm Little, o Malcolm Ed, ele vai tendo percursos para se tornar o Malcolm X, que não é o fim o Malcolm X, é o Malik Shabazz, o potente homem negro que a gente conhece, um ativista do nacionalismo negro do século XX, e que hoje ele está vivo no nosso cotidiano, na nossa atividade, na nossa política pública, pensando, inclusive, esse desencarceramento da população que ele via, sobretudo de homens negros. Não é desmerecendo nem minimizando o que as mulheres negras sofrem,
mas pensar essa base, inclusive, com homens negros, que são a maioria, e parece que eles são todos iguais, assim, né? E não é. A gente sabe que não é todos iguais, não são os homens brancos que estão, que cometem mais suicídio e outros fatores que só os homens negros estão sofrendo nessa cidade, nesse país e nesse Pernambuco. Valeu, Jefferson. Parabéns pelas colocações bastante pertinentes. Convido o companheiro Eduardo Paizan para fazer sua fala. Depois dele, eu já indico que vai ser o companheiro Davi Valdir. E na fala do Eduardo, gente, se alguém mais quiser se inscrever, se inscreve. Ao fim da fala dele, a gente encerra as inscrições. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Parabenizar ao mandato do vereador Ivan por essa iniciativa tão importante. Dizer que esse tema é super pertinente, é muito doloroso tocar nessas questões, mas a gente precisa desvelar cada vez mais essas questões que são colocadas, que não podem deixar de ser mencionadas em torno do racismo, né? E aí aqui tentar colocar algumas contribuições, né? Em termos da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, né? Foi dito aqui sobre o sistema socioeducativo, o Paulo mencionou sobre a parte que cumpre ao município, que é da medida socioeducativa em meio aberto, que é acompanhada pelos CREAs, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. O Estatuto coloca como prioritariamente isso, mas que a mentalidade dos juízes muitas vezes é punitivista, né, e pega a garotada, muitas vezes faz uma apreensão ilegal, como foi colocado aqui, né, e aí, muitas vezes, isso vai gerar uma internação, e tem decisão, inclusive, se eu não me engano, do STJ, do STF, que diz que o tráfico por si só não é motivo para internação, né? Porque a internação é só com reiterado o ato infracional, ou se é praticando violência contra a pessoa, ou uso de arma, ou o que seja, e não seria o caso, né? A gente já tem, de algum tempo, um movimento aqui em Pernambuco para implementação de práticas restaurativas, né? Na FUNASE tem um núcleo de justiça restaurativa, na Vara da Infância e da Juventude tem um núcleo de justiça restaurativa, né? Então, esse caminho realmente da construção de uma outra mentalidade que não seja punitivista e que olhe como o próprio Ivan colocou, né, dentro desse marco da justiça restaurativa é muito importante, né? Então, realmente, e quando você falou assim, eu senti a falta do meu filho, eu fiquei me perguntando, possivelmente, se ele estava na primeira infância até os 6 anos, nessa época. Menos. Ele tinha, quando eu fui presa, ele tinha 1 ano e 7 meses. Pronto, porque pelo marco legal da primeira infância tem direito a ter prisão domiciliar, né? E aí a gente vê isso ser usado para quem é de uma classe alta e para as pessoas em geral não conseguem conquistar esse direito. Tem meninas na FUNASE que também não conseguem, então a gente tem que chegar junto da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Judiciário, aproveitar iniciativas que o CNJ promove, né, junto com o PNUD e outros órgãos, para estreitar os laços. E quando a gente está falando de criança e adolescente, tem um sistema de garantia de direitos, né? Então, cada um cumprindo a sua parte para a gente fazer frente a isso. Eu acho que realmente dizer basta para violações de direitos que precisam de uma responsabilização institucional, né? De ir para a corregedoria, de denunciar e de ter um anteparo institucional, organizacional que proteja a população que fica nessa situação de ameaça e violação de direitos. Valeu, Eduardo. Ele traz negritamentos importantes também para a gente refletir sobre o que a gente tem a caminhar, né? Porque a gente não tem como mudar todos os juízes de hoje para amanhã, mas a gente precisa mudar a maior parte dos juízes ao longo do tempo. Do mesmo jeito que a gente fala da política, né? Tem que ter mais juízes mulheres, mais juízes pessoas negras, mais juízes homens negros, para que a gente possa fazer com que a vivência da pessoa também interfira no seu julgamento. Eu não sei quem foi o juiz que julgou Márcia, não, mas eu sou capaz de apostar dinheiro que no dia em que ele sentenciou Márcia, alguém da família dele tinha mais droga do que Márcia. Porque não tem uma família que não tem. Não tem uma família que não tem. Convido para fazer a fala agora o companheiro Davi Valdir,
Depois dele, Gil Puri. Boa tarde a todos e a todas, né? Um tema, né, bastante importante. Eu, como jovem, como negro, né, venho desde já, né, já foi mencionado por muito as histórias que já aconteceu, e eu venho trazer comentários, soluções, digamos assim, apresentar aos senhores, o secretário de Cultura, né, o senhor Paulo Moraes, o vereador Ivan Moraes, com autonomia de todos aqui, falando da pessoa negra, né, do jovem negro da cidade do Recife. Hoje a gente se encontra com muitos artistas, secretário de Cultura de rua, negro, né, artista de rua negro. Eu sou jovem aprendiz, eu faço TI, né, como jovem, como negro, procuro uma oportunidade no mercado de trabalho, né, fixar. Eu tenho certeza, né, que se as nossas autoridades, o prefeito da cidade do Recife, abrisse a oportunidade para realmente as pessoas, né, negras, a gente poderia transformar essa cidade de uma vez por todas. Há um programa que ele abriu, que é o Credipop, mas aí é que está, ninguém tem acesso a isso. Eu tenho certeza, a companheira Márcia, os demais aqui, que ela falou que não tem oportunidade de emprego, poderia ter, através desse programa, e hoje ser uma empresária, hoje ser uma pessoa que gera emprego dentro da cidade do Recife. Então, uma solução para a nossa cidade, faço um apelo aqui ao vereador Ivan Moraes, né, diante da prefeitura, que esse programa ele seja expandido, né, para a pessoa física, porque atualmente é só para pessoa que tem CNPJ, algo do tipo, mas tem um autônomo, tem um artista na rua, secretário de Cultura, que está querendo uma oportunidade, né? Então, o artista negro, a pessoa negra, o jovem negro, para ter essa oportunidade dentro da cidade do Recife, e assim, né, assim ter a sua dignidade, né, perante essas pessoas que menosprezam a nossa cor, né, a nossa voz, a nossa fala perante as autoridades demais. Mas nós vemos aqui, como jovem, né, como juventude, dar voz a cada um de vocês. Apresentar, Ivan Moraes, soluções, né, que eu tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente, acompanha o seu mandato de perto, né, pelas redes sociais, e o senhor é realmente um vereador atuante, né, na cidade do Recife, e tenho certeza que a sua luta vai trazer resultado para a nossa juventude, para a pessoa negra e para o nosso Estado em geral. Desde já agradeço. Boa tarde. Eu te agradeço pela presença, Davi, pela fala, muito pertinente, né? Eu já me comprometo a tentar ajudar nessa sua sugestão sobre o Credipop, o companheiro João, a companheira Patrícia, depois dessa audiência, vão pegar seu contato para a gente continuar conversando. Passo a palavra para Gil Puri, depois dele a última inscrita, a companheira Andressa. Boa tarde, sou Gil, também acompanho o mandato do vereador Ivan Moraes, também no ativismo. Trazer aqui algumas falas, né? Primeiramente, reverberar essa fala, né, de que essa é uma questão ligada extremamente, intimamente ao racismo estrutural e ao racismo histórico. Lembrar que a gente tem uma lei que a gente marca esse início do encarceramento da população negra, que é uma lei que ainda está em vigor, ela está em desuso, mas ela não saiu da nossa Constituição, que é a Lei da Vadiagem, que foi uma lei que foi criada especificamente para aprisionar os corpos de pessoas pretas que haviam sido diligentemente libertadas da escravidão, né? Bem entre aspas, essa libertação, essa abolição que aconteceu, foi bem entre aspas, porque as pessoas saíram da escravidão e foram para o cárcere através de uma lei, né? E a gente precisa entender que isso é um marco histórico, que essa lei ela ainda continua vigente. Ela caiu em desuso, mas volta e meia você vê aí gente sendo presa, população de rua sendo levada para as delegacias por conta da lei de vadiagem que ainda existe. Trazendo também, reverberando aqui alguns dados, né, como Ivan disse, 90% da população em Recife, 90% da população privada da liberdade, ela é negra. 36,45% são jovens, mas a gente não tem como saber
desses jovens, desses 36,45% desses jovens, quantos são negros? Mas pensando que 90% da população carcerária é negra, a gente sabe que grande parte desses jovens são negros. E aí, só fazendo uma outra intersecção, né, entendendo quem são esses corpos que estão sendo encarcerados, quais são esses corpos que são criminalizados também, a gente precisa entender um outro dado, né? Saiu um dado meio doido aí pelo IBGE, falando que 1,5% da nossa população é LGBT, mas aqui em Recife, 60% dos corpos encarcerados são LGBT. E no Brasil, esse número também é grande, é cerca de 30%. Então, a gente precisa também entender que os nossos jovens negros LGBT estão sendo criminalizados e estão sendo encarcerados, né? E a gente precisa entender um outro ponto também, que 35% da população privada de liberdade não tem a sua classificação etária dos dados. Isso mostra uma defasagem da Secretaria de Justiça, isso mostra uma defasagem da nossa política de justiça, e a gente queria saber por que essas pessoas não têm uma classificação etária. Não é subjetivo. Se a pessoa nasceu em 89, ela tem uma idade, se a pessoa nasceu em 65, ela tem outra idade. Não é subjetivo, a gente precisa ter esses dados para poder estar pensando política pública, para poder estar trabalhando com dados ligados à realidade, para poder estar discutindo isso de maneira mais consistente. Né? E, por fim, eu gostaria de lembrar também que a gente faz parte de um mandato, a gente faz parte de um partido, a gente faz parte de uma militância que a gente é contra todo tipo de cárcere. A gente precisa pontuar isso. A gente é contra todo tipo de cárcere, mas para ser contra todo tipo de cárcere, a gente precisa primeiro libertar os nossos jovens negros. E a gente precisa libertar os nossos jovens negros, não só do cárcere, mas também da morte. Porque são esses jovens que têm a potência de refletir e revolucionar a nossa sociedade a partir de uma perspectiva negra e periférica, e não mais a partir de uma lógica civilizatória, colonial, branca e de classe média. Esses jovens estão sendo presos e estão sendo mortos, tem um motivo. É porque eles têm a capacidade de mudar a nossa realidade, e estão indo para a cadeia e estão sendo mortos. Esses jovens precisam ser libertados, porque são eles que vão trazer a revolução para a nossa realidade. Muito bem, Gil. Passa a palavra para a Andressa. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, saudar a mesa, Thaís, Wellington, Paulo, Márcia. Dizer que a gente tem um compromisso com a luta antirracista quando a gente consegue fazer com que um dia como esse ele aconteça e uma fala como todas as falas que foram aqui colocadas sejam manifestadas no seu cotidiano, né? Então, todos e todas aqui têm esse compromisso e é importante que a gente, de fato, exercite esse compromisso todos os dias. Dizer que a desigualdade é social e ela é racial, ela é explicitamente racial. E quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente precisa fazer um link com as instituições, né? A gente precisa dizer que tem um outro bicho que se chama o racismo institucional. E aí eu acho que o Wellington apresentou aí uma série de situações para que a gente possa realmente estar visibilizando a pauta antirracista dentro das próprias instituições públicas. E aí eu acredito que é um momento muito importante que a gente está vivendo hoje, na possibilidade da gente indicar, Paulo, algumas sugestões que seriam muito interessantes que fossem implementadas na perspectiva de uma atuação, de uma gestão antirracista. E aí uma delas, recentemente, a Secretaria de Assistência Social apresentou o Plano Municipal de Assistência Social, que está em vigor até 2025, vai estar em vigor até 2025, e colocou lá no seu planejamento que o Conselho Municipal de Assistência Social ia ter assento nas discussões do PPA, da LOA, da LDO. Então, está explicitado nesse plano municipal o assento do Conselho Municipal nessas instâncias de diálogo. Então, uma das deliberações, uma das indicações que poderia ser feita, ser retirada, ser encaminhada aqui através de você, é que o CMP também tivesse esse assento. Eu acho que é justamente a partir são nessas ações que a gente realmente reverbera nosso posicionamento antirracista. E aí uma das outras questões também é uma estruturação mínima para esse equipamento, né? O CMP ele não tem uma secretaria executiva, inclusive, diferente da maioria dos conselhos municipais que existem na Prefeitura do Recife. Então, isso também seria um posicionamento antirracista. Um outro posicionamento antirracista seria fazer com que houvesse uma estruturação maior, né, das equipes da Gerência de Igualdade Racial, né, das equipes do GTR, que trabalha com as relações para a educação antirracista, da equipe da saúde da população negra, que muito recentemente só tinha Rose na gestão. Então, são esses tipos de ações que a gente explicita no nosso cotidiano e no nosso fazer institucional
o nosso posicionamento antirracista. Então, são algumas indicações, algumas sugestões que poderiam ser pensadas e levadas para a gestão municipal, para que, de fato, a gente conseguisse demarcar o dia de hoje como um dia histórico, para que questões relacionadas à discussão sobre orçamento, né, à discussão sobre planejamento, a ampliação de atendimento e da possibilidade de atuação do Conselho Municipal, que, como você falou, né, o Recife tem um histórico muito grande, né, as gestoras, os gestores, enfim, o Recife é um palco de muitas lutas, e aí é importante que essa história ela se reverbere a partir justamente desses anseios que foram colocados aqui explicitamente. Então, novamente, agradecer a oportunidade e torcer para que, de fato, essas ações elas sejam executadas pela gestão, né? Quem não se movimenta, não sente as correntes que nos prendem. E é isso. Obrigado, Andressa. Vamos retornar agora às falas da mesa. Cada pessoa vai ter 5 minutos para fazer suas considerações finais, começando por Thaís. Gente, é sobre isso. Está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, não, mas vai ficar, né? Porque Exu é vida, Exu é caminho, Exu abre portas. Então, eu queria pedir a licença para abençoar esse dia de hoje, que já começa aí com um monte de transformações que são ideológicas, sobretudo concretas, porque quando encarcera nosso corpo, mas quando implementa a ideia na mente, difícil é tirar, isso é cultural. Então, eu queria dizer que nós só teremos paz quando todas as grades caírem, nós só teremos paz e democracia quando nenhum irmão for preso ou morto pela cor de pele ou pela estrutura do seu corpo, quando nenhuma família negra em passeio leva 80 tiros, ou quando uma vereadora eleita não for assassinada, como Marielle. A gente só vai ter paz quando a gente não precisa estar mais nessas instituições mendigando o mínimo, que é o espaço de fala. Então, numa cultura que foi feita para colocar as máscaras e aprisionar os corpos pretos, o dia de hoje, para a gente, é muito importante, porque a gente marca na história aqui, junto com vocês, a abertura da possibilidade de diálogo, de fazer um novo Recife e talvez transformar essa cidade numa cidade espelho, né, do enfrentamento aí ao encarceramento da população preta e pobre. Eu acho que a gente tem uma tarefa fundamental e importante de apresentar as políticas públicas, como você falou do Compaz, nesses territórios específicos, e além, não só construir grandes monumentos, mas entrar na casa de cada pessoa e transformar a mente e coração dela, porque aí a gente não vai ter mais policial preto matando um menino preto. A gente precisa mudar a cultura dentro das escolas, a gente precisa mudar a cultura dentro das igrejas e, sobretudo, em cada espaço que nosso corpo for. Então, eu acho que é uma fala de agradecimento mesmo, dizer que saio daqui muito mais forte do que quando cheguei. Essa mensagem vai com a gente, que a gente é parceiro, Ivan. Márcia, já conheci um pouquinho da sua história por aí, vendo você nos atos. E eu acho que as indicações, eu reforço aí as palavras de Andressa, assina embaixo. Essas são as indicações. Espero que a Câmara do Recife ela reflita esse dia de hoje. E vamos que vamos. Se nosso papel hoje ele é cobrar, a gente vai cobrar. Se é executar, a gente executa também. E dizer que quando a gente fala em capitalismo, a gente tem uma proposta de sistema e de sociedade. A gente não fala e fica, vai fazer o que não. A gente tem uma proposta e a gente quer falar seriamente sobre essa proposta. É só abrir espaço. Então, Exu, vamos embora. Muito agradecido, Thaís. Passando a palavra para a companheira Márcia. Obrigada mais uma vez. Eu venho aqui falar o que ele falou ali, né, do direito da mãe, da domiciliar. Eu dei 3 entradas. Como eu disse, meu filho, eu fui presa, ele tinha 1 ano e 7 meses. Eu dei 3 entradas. Eu não, né? O advogado público lá do sistema, porque eu não tenho condições de pagar um advogado. Nesse tempo, infelizmente, não conhecia o coletivo Libertar Elas, entendeu? E, então, foi dada entrada nesse meu direito de domiciliar pelo meu filho, certo?
não foi negado. Agora, eu chamo atenção também das mães que estão presas em domiciliar, porque botam a mãe de pulseira na rua para ficar domiciliar com os filhos, certo? Mas ela não pode trabalhar, porque está de domiciliar e não pode trabalhar. Eu tenho uma amiga que está há 2 anos de pulseira domiciliar. Ela corre em todos os cantos para conseguir um trabalho. Ela tem gêmeos, que já é conhecida também aqui, eu não sei se o senhor conhece ela. 2 anos. Ela vive de ajudas. Por quê? Ela sozinha com os filhos dela, gêmeos de 1 ano e 7 meses. Ana Paula. E o que acontece? Ela não trabalha. Foi concedida a domiciliar dela, mas ela passa dificuldades com os filhos dela, porque não pode trabalhar, porque está de pulseira domiciliar. Como é que uma mãe vai sustentar seus filhos se não tem um trabalho? Me respondam. Não tem como responder, porque não tem como sustentar, a não ser que seja assim, como a gente está fazendo, se juntando. E eu já venho também pedir por mim, assim, se o companheiro Ivan Moraes, alguém que esteja, me puder me ajudar com o trabalho, eu estou precisando. Eu pago aluguel, eu tenho um filho, muito como outras, mas eu venho fazer esse pedido em particular. Quem puder me ajudar, eu estou aqui abertas. E ver a justiça puxar aí para esse lado aí, para as domiciliares. Por que as mães não podem trabalhar se está de pulseira na rua? Tem os filhos para poder sustentar. Muitas querem mudar de vida, mas o caminho que encontra é novamente o tráfico. Aí que o que vai, volta a ser presa de novo. E os filhos ficam na rua de novo sem a mãe, porque ela está ali correndo atrás para poder dar sustento aos seus filhos, para poder pagar um aluguel, para poder comprar esse absurdo desse gás. Né? É isso, gente. Eu venho aqui e já agradeço. Obrigada. A gente que agradece, Márcia. O Elton Albuquerque. Antes de tudo, assim, gostaria de agradecer a possibilidade da gente poder estar aqui trocando, conversando e tocando nas estruturas, sabe? A gente fala que é tocando o moço por dentro, né? Fazendo com que ele se mova e fazendo com que ele não fique num estado de tranquilidade. Acho que esse momento da gente poder tensionar o processo e tensionar e nomear o racismo, o capitalismo, e inclusive percebendo como é que esse sistema ele se organiza. Olha, a gente não estaria aqui se não fosse a violência histórica que a população, que os povos originários sofreram, os povos indígenas, os povos negros, imigrados de forma forçada de África para cá, e uma estrutura colonialista que nutre o capitalismo. O capitalismo brasileiro ele é nutrido e alimentado pelo sistema colonial. Não existiria capitalismo se não existisse colonialismo. Então, a gente tem um marcador racial aqui muito forte, presente no Brasil, e que a gente não pode nunca perder de vista isso. Por isso que eu, na minha fala, eu tinha falado, a gente está falando de racismo. E para enfrentar o racismo de forma séria, não basta apenas entender que ele existe. O conceito do racismo estrutural ele é complexo por isso, né? Se está na estrutura, está em tudo. Então, eu vou para tudo e não nomeio. Não, o racismo ele tem particularidades. E essas particularidades elas precisam ser enfrentadas de forma diretiva. Por isso que a gente tem grupos que trabalham o campo da educação, que trabalham o campo da religiosidade, que trabalham... E o CNP, como um conselho de controle social, instituído em lei, ele reúne o povo preto, né? É um mecanismo de enfrentamento e de combate ao racismo. Como é que ele está sendo, de fato, investido, né? De como é que o CNP ele tem condições políticas, econômicas, orçamentárias para poder cumprir o que tem na lei. Ele não tem. Então, por todos os posicionamentos que a companheira Andresa já colocou, eu carimbo e é importante a gente poder perceber como é que o racismo ele utiliza
diversas tecnologias. Encarceramento é uma tecnologia do racismo, o silenciamento, o apagamento da história é um mecanismo, uma estratégia do racismo. O racismo vai usar várias tecnologias. E aí, se a gente não está combatendo essas tecnologias, a gente não está conseguindo, de fato, ir na raiz histórica, social e política que constitui o Estado brasileiro. Então, um dos aspectos que aí, quando a gente nomeia esse lugar da importância da conferência municipal, né, principalmente a gente está nomeando a conferência municipal, é que uma das tecnologias do racismo é a segregação e isolamento. A conferência ela tem uma função de união, de aproximar. A função histórica de construir a política pública é coletivo. Estamos juntos, vamos fazer junto. E a conferência ela tem essa função de bora fazer junto. Né? E aí, entre tantos desafios, a conferência da política de promoção à igualdade racial, ela além vai ser realizada com muitos desafios, ela tem que ser um espaço que a gente possa debater todos esses aspectos aqui e refletir, a moradia, isso que aconteceu agora com as chuvas, aconteceu com a população preta. Não é à toa, nada é à toa. Então, quando a gente está numa conferência, a gente vai debater educação, moradia, vai debater encarceramento, vai debater saúde da população negra. Então, é um espaço que eu particularmente, enquanto militante negro, entendo que é estratégico no combate ao racismo. E no enfrentamento ao racismo como ele deve ser, nomeando o que é racismo. E uma das coisas que o racismo faz é esconder o racismo. Quando a gente é violentado, não vem que é racismo. A gente tem que nomear, é racismo. Né? Então, assim, vamos fortalecer a conferência, vamos fortalecer o conselho, vamos fortalecer os movimentos sociais, que são espaços incomensuráveis no enfrentamento a essas estruturas. Obrigado. Agradecido, Wellington. Finalzinho da sua fala me lembrou aquela história, né? Que algumas pessoas, mas vocês veem racismo em tudo. Mesmo ser estrutural. Está em tudo. E a gente precisa observá-lo e nomeá-lo. Né? Senão a gente não consegue ultrapassá-lo. Paulo Moraes, antes de passar a fala para você, eu vou me permitir tentar dar um briefzinho de algumas coisas que a gente precisa ouvir, acho que fortalecendo o que a Andressa falou, acho que o que o João falou é uma coisa que nos preocupa muito, o signo à oposição à prefeitura, mas eu entendo, já disse isso diversas vezes, você estava na gestão anterior, e acho que uma das coisas positivas que a gestão anterior fez foi manter a Guarda Municipal oficialmente desarmada. Eu digo oficialmente porque também sei que eles têm direito de comprar privadamente as armas, eu não sei como é que a prefeitura dialoga com essa realidade. A gente entende que policiais, que guardas municipais que não são policiais, não devem andar com arma de fogo. Eles devem utilizar aquele equipamento menos letal, né, o taser, enfim, tantos outros equipamentos que existem, no máximo. Até porque a função da Guarda Municipal não é fazer segurança ostensiva. A função da Guarda Municipal é preservar equipamentos públicos. Então, temos aí a necessidade de saber como é que essa... Eu tenho certeza que está havendo aí um diálogo, enfim, uma disputa que a democracia parte por disputas. E queria saber qual é o entendimento do prefeito hoje sobre isso. Queria lhe pedir uma ajuda também, no sentido dessas câmaras de reconhecimento facial que está aí na estação dos relógios e tal. A gente chegou a fazer uma audiência pública aqui nessa casa com o responsável por esse edital. Naquele momento, ele se comprometeu de dizer que o equipamento de reconhecimento facial estaria desligado, mas a gente entende que isso não é suficiente. Está desligado, alguém pode ligar. A gente entende que não é bom para a segurança, há dados sobre isso.
o número de erros é muito grande, não há uma correlação entre uma maior segurança efetiva das pessoas, e aí a gente precisa tocar muito nisso, porque essas coisas são ditas tantas vezes, que muitas pessoas que se informam acabam caindo nessa coisa. Ah, mas as câmeras não são boas, não aumentam a segurança. Muitas vezes pode até aumentar alguma sensação, tal, mas não. Lembro uma vez roubaram muitos carros num prédio onde eu morava. E aí tinha aquelas coisas de segurança, de câmera, de não sei o quê, não sei o quê. Ele não tinha a empresa. A empresa foi lá. E aí a sugestão do cara da empresa era o prédio pagar um pacote maior para ter mais câmera. E aí ele dizia assim, mas só aquela placa que diz assim, você está sendo filmado, já reduz a quantidade de assaltos. Então, quanto é só a placa? Bota a placa, resolvido, está tudo resolvido, né? Mas como é que a gente pode fazer que a prefeitura, Paulo, desista mesmo dessa ideia? Porque para saber a hora, a gente não precisa de relógio na rua mais. Né? A gente já consegue saber a hora. Eu entendo que talvez a única utilidade desses relógios é de fato a câmera. Só que a câmera não serve, não dá conta, é da nossa necessidade de combater o racismo. A tecnologia é comprovadamente racista, ela não distingue pessoas negras com a mesma qualidade com que distingue pessoas brancas. E aí eu entendo, com esse seu posicionamento, queria pedir sua ajuda para, nesse diálogo interno, a gente conseguir fazer com que a prefeitura reconheça que nós não precisamos desses relógios. Então, passo a palavra para você. Você tem 5 minutos, mas como foi tão questionado, vou deixar você à vontade também. Tranquilo, amigo. Enfim, eu acho que é suficiente, mas de todo modo, se eu estourar, vamos lá. Bem, sobre a primeira questão, que é sobre a questão das armas. Por essência, ontologicamente, sou contra. E temos defendido, e aí, como o Ivan bem pontuou, a prefeitura recebe demanda de todas as toda a Câmara, o conjunto da sociedade, e tem sim chegado esse clamor pelo armamento da guarda, e principalmente tem chegado da população. Para quem foi vendida aquela falsa ilusão de que mais arma ou que uma guarda armada vai proteger. A gente foi estruturado, e aí até aproveitando que o companheiro falou, Secretaria de Cultura apenas, a gente tem a Secretaria de Segurança Cidadã, aí a Executiva que é de Cultura Cidadã, e nessa perspectiva a gente se ancora na teoria da segurança cidadã que foi construída aqui na América Latina como uma das respostas para os regimes ditatoriais que a gente teve. Uma foi a educação em direitos humanos, para desconstruir toda a questão relativa a uma educação que vangloriava o militarismo e que buscava escamotear a verdade, e do ponto de vista do sistema de justiça e segurança, a proposta alternativa que se apresentou e se construiu depois dos regimes militares de Argentina, Chile, enfim, foi de uma segurança que pense segurança é mais um direito. Então, segurança cidadã é aquele conceito de que segurança não é apenas a pessoa ir e vir, é a proteção de todos os direitos, e aí vai se ter a segurança. Então, é segurança como um direito, mas é a promoção dos direitos humanos em si. Então, isso, a partir da estruturação dessa secretaria, com esse conceito que, digamos, converge bastante com esse não armamento da guarda, mas com a guarda que até saia do prédio. A gente também entende que a guarda tem que ser aquela guarda que caminhe pelo território, que tenha uma formação para isso, e aí a gente fez todo o ciclo de formação dessa guarda atual, porque muitos entraram naquele concurso da gestão anterior, e aí todos passaram pelo curso de treinamento, fizeram ciclos humanos, a gente deve reabrir novos ciclos agora, no segundo semestre, então não é também qualquer guarda que deve ir, porque tem guarda que a gente tira da rua para ficar dentro do Compaz, porque é tão interessante, é tão arrojada a abordagem dessas pessoas que realmente se veem na condição e na perspectiva de servir, e entendem a realidade que está ali posta naquelas comunidades, e fazem aquilo que a gente defende, vão às casas, buscam resolver as questões. A gente tem hoje enfrentado muitas questões também, ao lado desses casos de sucesso, muitos desafios, no sentido de que muitos meninos que já, digamos, estão com a gente há muito tempo, já não aderem,
já estão de volta a algumas situações de risco. Então, essas guardas têm tido protagonismo nessa ideia de chamar, de conversar, de mostrar que não é esse o caminho. Então, toda a teoria que dá sustentação a essa secretaria, que é responsável pelo Compaz, pelas bibliotecas e pela guarda, é essa da segurança cidadã, que rejeita essa ideia de armamento e de alta letalidade, como é no caso das polícias. Outro tema a ser reformado no Estado brasileiro, essa questão da polícia militar, e a gente defende o ciclo único. Agora, falar pelo prefeito a opinião dele hoje, lembrar que a gestão, enfim, debateu isso no debate eleitoral e defendeu o não armamento. Quero lembrar também que sobre o Estatuto da Igualdade Racial, eu não estava acompanhando esse debate aqui na Câmara, eu gosto de acompanhar, quero me colocar à disposição. Depois que o Conselho LGBT foi aprovado, eu vejo que é um novo momento, então a gente se articular com o Salazar, que tem também aberto a pauta até dia desses, antes do Conselho. A gente teve uma reunião aqui, encontrei Dani Portela, a professora, e fiquei impressionado como o debate estava ali presente. Umas 2 semanas antes, como o debate estava ali presente, e fiquei até preocupado, mas enfim, o Conselho saiu. E aí quero me colocar para contribuir com esse debate dos relógios, não é, enfim, diretamente, mas a gente está à discussão para fazer o debate. A LGPD traz questões importantes sobre isso, eu lendo na imprensa, fiquei preocupado com esse aspecto, e aí eu acho que, de fato, tem que ter mais debate, e a gente está lá à discussão para contribuir com ele, como com todos os demais. Eu acho que as questões que a Andressa coloca, também uma querida colega de trabalho lá atrás, e que hoje está aqui dando essa contribuição no Legislativo, são excelentes, porque demarcam esse caminho antirracista. E aí eu reitero, o Conselho, as ações de igualdade racial estão no orçamento. Agora, se ele é satisfatório ou não, vamos buscar que sejam. A questão da geria, a gente tem um concurso público que foi feito, depois a gente deve estar incorporando novos servidores, o que vai ser um alento, mas vai ser suficiente. Então, é uma construção coletiva, é permanente. O importante é que a gente está aqui lembrando questões e trazendo questões que não estão aqui, enfim, que fazem parte dessa luta nossa, que é diária e que é de todos e todas, e que a gente está aqui para, nesse momento que a gente está lá, contribuir, e quando inverter, a gente vai continuar construindo, e assim a gente espera. Então, quero agradecer pela oportunidade, mandar um abraço para a equipe que está acompanhando. Eu fui divulgar que estava acontecendo, e aí o pessoal aqui todo compartilhando, mandar um abraço para todos e todas, dizer que a gente está num momento muito crucial da vida brasileira, e esses temas aqui são só uma ponta de iceberg que revelam o quanto a gente tem que lutar nesse Brasil e tentar construir aquilo que a gente quer, e não é com nada disso que está aqui presente. Então, do que a gente debateu, nada disso deve permanecer nesse Brasil que a gente quer, de 23 em diante. Obrigado. Muito agradecido, Paulo. De fato, esse ano traz muitos desafios, muitos marcos, muitas tarefas para todo mundo. Petrônio Calixto Filho está assistindo a gente também, que é audiência pública necessária. Um abraço para as pessoas da Secretaria Executiva de Prevenção. Um abraço para a Beth, bem direcionado, companheira Beth, defensora de direitos humanos, com quem caminhei lado a lado durante bastante tempo, quando atuávamos, eu e ela, na sociedade civil, a quem hoje faço oposição, entendendo que não é a ela, mas as prioridades desta atual gestão. Mas que mesmo fazendo oposição, a gente concorda com uma coisa, que esse genocida tem que sair do poder o mais brevemente possível. Eu queria que a eleição fosse amanhã. Não aguento esperar até outubro para mandar esse cabra safado para casa. Dito isso, agradecendo a cada pessoa que participou dessa reunião aqui na mesa, na plateia, as pessoas que nos assistiram pela internet, declaro encerrada essa reunião pública.